Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um comparativo, na verdade, entre os dois carros que eu tive, na verdade o que eu tenho agora e o que eu tive que era um Dolphin elétrico. Então vai ser uma comparação de um carro elétrico versus a combustão, o quanto que eu economizaria em média, lógico, aqui que são valores generalistas, né? Em um ano, em um mês, para vocês terem uma ideia aí se faz sentido ou não a troca de um elétrico para um elétrico, né? Então, eu troquei o carro, como vocês podem ver no vídeo anterior, por conta de uma necessidade. Eu troquei chave na chave, então não tive nenhum desembolso de monetário, né? O carro já era quitado, já o Dolphin. Então, foi uma decisão minha por conta de uma necessidade que eu preciso de um carro maior, tá? Do que o Dolphin. Por isso que eu fiz essa troca. Só para deixar claro também, a Equinox não é meu carro do dia a dia. Aqui eu estou comparando como se fosse meu carro do dia a dia, assim como eu utilizava o Dolphin, tá? Eu tenho um outro veículo aqui para o dia a dia. Mas, aqui nessa comparação, utilizando a FIP de hoje, tá? Hoje é dia 21 de novembro de 2024. A FIP está em 126.188 da Equinox e do Dolphin 129.010, tá? O Dolphin que eu tinha, que era o GS 2024. Nesse quadrado aqui, nesse quadrante, eu tenho todos os gastos que eu teria com a Equinox nesses 40 mil quilômetros, que é o que eu rodo mais ou menos anualmente, tá? E aí eu fiz essa divisão aqui por trimestre e por mês para vocês terem uma base, tá? Então, hoje, aqui nessa coluna E, vamos falar dela, daí depois as outras são só as contas, né? Eu estou colocando aqui um KM mensal de 3 mil quilômetros, 3.300 quilômetros. O que eu faço na Equinox 2.0, que é a minha versão, a Premier, é na faixa de 8,5 por litro no meu trajeto. Aqui no Dolphin eu coloquei o mesmo trajeto que eu fazia, que eu faço aqui com a Equinox, tá? Para ficar uma comparação mais justa. Então, fazendo 8,5, o valor da gasolina aqui hoje, até que peguei aqui no site da Petrobras, 5,92 o preço médio no meu estado de São Paulo, tá? Onde eu moro, 5,92. Aí me traria um gasto mensal de gasolina no valor de R$ 2.321, tá? O IPVA eu fiz 4% aqui, né? Do valor da FIP de hoje, que eu não tenho desconto tanto no elétrico, tá? O elétrico só tem desconto aqui no estado de São Paulo, só na cidade de São Paulo, tá? Nas outras cidades não tem desconto elétrico. Então seria a mesma coisa que os 4%, tá? Então o IPVA ficaria na casa de R$ 420 mensal, R$ 5.000 aqui anual da Equinox. Manutenção, que é um ponto complicado aqui de falar, mas eu coloquei como se fosse mil reais por cada 10 mil quilômetros. Sei que não é isso, né, exatamente, mas um valor médio aí pode ser muito mais do que isso, dependendo do que acontecer com o carro, mas também pode ser menos se eu tiver só que trocar óleo, filtro e o normal, né, de um carro a combustão aí, tá? Mas eu coloquei R$ 4.000 aqui no total do ano, que é mais ou menos o que eu tenho gastado com os meus últimos carros aí, tá? O meu seguro ficou R$ 4.000 no meu perfil, na minha cidade. Comparando ao Dolphin, o Dolphin ficou 2.300 no mesmo perfil, tá? Na mesma cidade, enfim. Então, o seguro também, esses dois pontos aqui são pontos relativos, não é todo mundo que vai gastar. E na manutenção do Dolphin eu coloquei zerada aqui, porque os 5 primeiros anos, ou 100 mil quilômetros, são grátis no Dolphin, tá? Pelo menos no meu, que eu tinha comprado naquela promoção lá. Não sei se ainda tá nessa promoção. Mas até os 100 mil quilômetros você não paga nada na revisão. Por isso que eu deixei aqui zerado, porque eu estou falando de 40 mil quilômetros. E nos 40 mil quilômetros eu teria feito somente 2 revisões no Dolphin, as 2 primeiras, né, que lá é de 20 em 20 mil quilômetros. E não teria nenhum custo com isso, tá bom? Por isso que eu deixei zerado. Então, vamos lá aqui explicar um pouquinho para o Dolphin. Dolphin coloquei a mesma KM, né? Aqui, como que eu fiz essa conta aqui? No Dolphin ele mostra lá no painel o quanto que você está rodando a cada kilowatt consumido, tá? No meu caso, a autonomia no Dolphin aparecia dessa maneira aqui, ó, 13 a cada 100 quilômetros. Então, você dividindo isso daí, você chega num
fator de 7,69 por quilômetro. Se você vai gastar a cada quilowatt que você consome, né, você anda 7,69 quilômetros aqui, tá? A capacidade do Dolphin era 44, 45 kW, se eu não me engano, tá? Só para vocês terem uma referência. Então, utilizando o valor aqui do quilowatt na minha cidade, é em torno de 90 centavos cada quilowatt. No meu caso, eu tinha energia fotovoltaica, ou seja, eu gastava menos do que isso ainda, mas eu coloquei aqui como se eu estivesse pagando a energia mesmo para a concessionária, tá? 90 centavos. O que me traria um custo mensal de R$390 aqui para andar os 3.000 quilômetros, tá? Isso aqui seria um gasto de energia no meu trajeto, tá bom? O IPVA aqui 4%, a mesma coisa, vai ficar um pouquinho mais caro porque a FIP dele é um pouquinho mais alta. E o seguro, aqui como eu falei, 2.300 ficou no meu perfil. Levando isso em consideração, esse daqui é a diferença que nós temos mensal, trimestral e anual, comparando um carro ao outro, tá bom? Então eu tenho uma economia mensal, no meu caso aqui, né, se eu estivesse utilizando esses dois carros, um valor de R$ 1.931, tá? Que é esse valor aqui, de gasolina versus a energia, tá? Então, 2.300 ali versus R$390. O IPVA ficaria praticamente a mesma coisa, por conta da FIP ser praticamente a mesma coisa. Aqui a manutenção eu estaria gastando menos R$330 mais ou menos por mês. E o seguro, R$141. Totalizando quase R$2.400 mensal de economia, tá? E anualizando essa despesa aqui, né, essa economia, eu teria um valor de 28 mil, quase 29 mil reais de economia, no meu caso, considerando esses dois carros, tá bom? Então, lógico que se você comparar um outro carro mais econômico do que o Equinox, que praticamente quase todos os carros aqui no Brasil, essa diferença aqui vai ser menor, tá? Mas fica aí uma tabelinha bem simples para vocês replicarem. Caso vocês queiram também, pode mandar aí o e-mail no comentário que eu envio essa tabela aqui no comentário. E aí vocês só alteram o valor da FIP, o KM aqui que você anda anual, né, para que o valor da gasolina que você paga, manutenção, seguro, só essas linhas aqui que estão em amarelo, você vai alterando. E aí você vai ter aqui um valor que você economizaria no ano, comparando um carro combustão versus um carro elétrico, tá certo? Não estou levando em conta aqui nada de depreciação, desvalorização do carro, tudo isso é uma coisa que não tem como mensurar muito, né? Então até por esse motivo eu não trouxe aqui nessa análise, mas é realmente só para você ter um breve overview aí de como podemos fazer um cálculo, né? Um cálculo a grosso modo, posso dizer assim, de uma diferença entre um carro a combustão e um elétrico. Beleza, galera? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer pergunta que tiverem sobre o carro elétrico, né? Eu tive o carro durante um ano aí praticamente, então conheci bastante da tecnologia, enfim, não me arrependo de ter tido esse carro, tá? Foi um carro muito bom para mim, que serviu muito bem, e pretendo no futuro ter um outro carro elétrico ainda, tá? É que realmente nesse momento da minha vida não fazia muito sentido para mim, visto que eu tenho um outro carro, enfim. Tá certo, galera? Obrigado aí pela atenção, um abraço, até mais.